Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Batista Simeone. Graça e paz. Queremos dar boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram. Sejam muito bem-vindos e fazemos o nosso pedido para você compartilhar, dar o seu like e compartilhe, porque este culto que nós oferecemos é o nosso Deus e tem uma mensagem para o seu coração, para a sua família, para os seus familiares, seus amigos. E a nossa igreja está à disposição. Qualquer necessidade, qualquer problema, conte conosco. Nós daremos início a este culto a partir de agora. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir o primeiro louvor de adoração ao nosso Deus. Boa noite, meu querido irmão, amigo que está nos assistindo nesse momento. É um imenso prazer poder estar mais uma vez aqui com você na presença do Senhor. E nesse momento eu quero estar te convidando a estar adorando a Deus comigo, porque esse culto que nós estamos preparando aqui, tanto as músicas quanto a mensagem que o pastor Carlos irá trazer logo mais, é para estarmos oferecendo um culto agradável ao nosso Deus. Porque é para Ele que nós estamos aqui, adorando, consagrando as nossas vidas. Então quero te convidar a se colocar de pé neste momento e vir estar adorando junto conosco. Louvemos ao nosso Deus. Tudo sobre você, tudo para
tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Louvado seja o Senhor, teu santo nome poderoso. São todas as coisas, por Ele, só para Ele, são todas as coisas. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Pois amar eternamente. Porque nele, só para Ele, são todas as coisas. Não, normal. Nunca foi sobre nós. Amém. Queremos dar boas-vindas aos irmãos da liderança da igreja. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos ainda em pandemia, né? A pandemia em Ribeirão Preto, os casos ainda estão diminuindo, mas precisa melhorar a situação aqui de Ribeirão Preto. E nós somos desafiados como igreja a orar pelo nosso prefeito, pelas autoridades, pelo pessoal dos hospitais, né, da área da saúde, e clamar a Deus para que possamos voltar todos, né? As crianças estão nos procurando, querendo voltar para a igreja, para participar dos cultos, e de maneira que é responsabilidade da igreja dar total segurança. E aqui os irmãos aqui estão todos com máscaras, tem a equipe aí da recepção que estão aí recebendo esses irmãos com álcool gel, fazendo a medição aí da temperatura. Estamos colocando em prática os procedimentos para garantir a nossa saúde, né? E a preservação da vida.
E a mensagem da igreja é exatamente essa, de lutar pela preservação da vida, não só a vida física, mas a vida eterna. Meus queridos, nós vamos estar lendo um texto bem conhecido e com certeza vai abençoar o teu coração. Em Mateus capítulo 13, nós falaremos sobre a parábola do semeador. Falaremos sobre os tipos de coração na parábola do semeador. Então nós vamos ver este tema, mas vamos ver primeiro a leitura do texto. Mateus capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou, por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Veja a explicação da parábola, porque a partir do versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, vem o diabo, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso ou pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Está feita então a leitura desta impressionante e maravilhosa parábola, chamada parábola do semeador. Só lembrando aos irmãos que o semeador é o próprio Jesus. A semente é a palavra de Deus. E o terreno é diverso. E Jesus faz
uma analogia com o terreno diversificado para aplicar ao coração humano. Por isso que nós estamos tematizando. Jesus revela os tipos de coração na parábola do semeador. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, é muito importante que Jesus está praticamente falando de agricultura. E é bom a gente ressaltar que aqui no nosso país, no Brasil, a nossa ministra da Agricultura é Tereza Cristina. E de acordo com os relatórios, que ela tem prestado, o Brasil tem sido um país abençoado por Deus, porque tem tido uma super safra. É um país que está alimentando, que está exportando alimento para o mundo inteiro, para 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. A população do Brasil é 220 milhões. Então o Brasil, com a agricultura, tem exportado alimentos para alimentar 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Então, graças a Deus pelos agricultores, pela uma boa gestão da ministra Tereza Cristina. E alguns perguntam, mas pastor, e esse arroz? E esse feijão? Com certeza, com o dólar que disparou, os agricultores preferem ganhar em dólar do que em real. Com certeza eles estão tentando acertar, os governos estão tentando resolver essa equação, porque nenhum produtor que está tendo a oportunidade de ganhar em dólar não vai querer vender em real, Então, essa é um dos motivos pelos quais nós temos ouvido e sabemos que um dos problemas do preço exorbitante do arroz, e nós lutamos e vamos orar para que Deus ajude as autoridades na área econômica, na área da agricultura, nessas reuniões eles consigam resolver esse problema, para que a cesta básica possa voltar ao normal e a população mais carente precisa de um alimento mais barato, que é o nosso arroz com feijão. E quero destacar também o país de Israel. O país de Israel, o seu solo é rochoso, é arenoso, é um solo difícil para a agricultura. É diferente do Brasil, que é um solo fértil, muito bom para a agricultura, para o progresso do nosso país. Mas o Israel não é assim. Mas pela tecnologia, pelo esforço das autoridades lá, o país de Israel tem sido um exemplo para as nações, tendo uma agricultura muito forte. E nós temos que aprender. E o Brasil tem aprendido com Israel, porque a sua agricultura também é muito forte e eles não têm tido problema nesta área. Essa é uma palavra apenas introdutória, porque nesta parábola, nesta mensagem, eu quero que você, meu querido, que está nos acompanhando ou que vai nos acompanhar nesta live, e os irmãos que estão acompanhando aqui, adorando a Deus e ouvindo esta palavra, eu quero que você pense ou faça uma avaliação em sua vida e responda: que tipo de coração é o seu? Eu faço essa pergunta porque o tema é: Jesus está revelando nesta parábola os tipos de coração na parábola do semeador. E a pergunta é: que tipo de coração é o seu? Por que eu faço essa pergunta? Porque o próprio salmista, lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele faz uma oração impressionante: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É muito importante, meus queridos, meus amigos, meus ouvintes, fazer essa oração que o salmista fez: sonda-me, ó Deus, porque Deus conhece o seu coração, Deus sabe que tipo é o seu coração. Se a semente da sua palavra, ao cair, ela vai germinar ou não. Nesta parábola do semeador, Jesus está falando e correlacionando as atitudes do coração humano com a mensagem do seu reino. Por isso, vejamos 4 tipos de coração nesta parábola do semeador. Primeiro,
No versículo 4, Jesus fala claramente aqui: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E no versículo 19 ele explica: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, vem o diabo e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus está falando aqui, o primeiro tipo de coração é o coração duro. Jesus nos fala que a semente está à beira do caminho. Isso significa que o coração é duro e incrédulo. E aí ele fala que as aves do céu aqui é o diabo, vai controlando a vida dessa pessoa, para que a palavra não entre em seu coração. E a pergunta que eu faço para você pensar: você acha que uma pessoa que pratica o feminicídio, que pratica a pedofilia, que pratica roubos, que pratica adultérios, o fake news e etc., você acha que essa pessoa está cheia da palavra de Deus? Você acha que essa pessoa está cheia da palavra de Deus em seu coração? Ou elas estão sendo controladas pelo diabo? Com certeza, a semente está à beira do caminho, com toda facilidade, para que as aves do céu, que representa aqui o diabo, a semente, ou seja, a mensagem, a palavra de Deus está à porta do coração, mas a porta está fechada, o coração endurecido, coração duro para ouvir. Portanto, a semente, que é a palavra de Deus, só chega perto do coração, mas não entra. Jesus está dizendo que algumas pessoas são como a semente que caiu à beira do caminho. Então, em primeiro lugar, primeiro tipo de coração, Jesus compara com um coração duro, que é um coração onde a semente cai, mas à beira do caminho. Segundo tipo de coração é o coração instável, é o coração pedregoso, conforme diz o versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Aí Jesus explica no versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso ou pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então o segundo tipo de coração é o coração instável, é o coração pedregoso, é o tipo de coração que espera displicentemente por uma cômoda viagem para o céu. É o caráter sem profundidade. E é por isso que a palavra de Deus nos desafia, que nós precisamos ter o caráter de Jesus, nós precisamos ter o estilo de vida de Jesus, e uma pessoa que aceitou Jesus de verdade no coração, ela vai crescer e vai aprender a ter um estilo de vida bonito, ela vai aprender a ter o caráter de Cristo. Mas esse tipo de coração aqui, que é instável, que é pedregoso, a semente chega a entrar no coração, é o coração que facilmente vacila na perseguição, são ouvintes emocionais e displicente, é de pouca duração, não permanece. É interessante notar que Jesus destaca aqui que quando essa semente chega a cair no coração, e a pessoa recebe com alegria a palavra, com alegria, mas é curta duração, não permanece. E nós sabemos de várias histórias aqui mesmo da igreja, pessoas que não estão mais conosco, que no começo era uma festa, era uma alegria, mas coração instável, pedregoso, é isso que Jesus está falando. E o terceiro tipo de coração é o coração egoísta, é o coração
que é comparado aqui com, é um coração espinhento, versículo 7 e versículo 22. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E o versículo 22 explica: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Terceiro tipo de coração é o coração egoísta, é o coração espinhento. Esse é o tipo de coração que quer o que há de melhor no Evangelho de Cristo, mas quer também o que há de melhor no mundo. Quer estar de bem com Jesus e com o mundo. É aquilo que Jesus certa vez ele disse, que muitos estavam o buscando, não pelo pão que permanece, mas pelo pão que perece. É o tipo de coração que coloca o espírito mundano acima dos valores do reino de Deus. Jesus menciona vários tipos de espinhos, no próprio versículo 22, e aí ele fala desses tipos de espinho, em outras passagens. Pessoas que as preocupações da vida, conforme o versículo 19, nos fala assim: olha, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. Aliás, é o versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, as preocupações, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Então ele está falando que as preocupações da vida, a fascinação pelas riquezas, o amor ao dinheiro, e eu quero até abrir um versículo aqui que fala sobre esse amor ao dinheiro, que é um tipo de espinho. O versículo 10 e 17 de 1 Timóteo fala assim: olha, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram, se traspassaram com muitas dores. E o versículo 17: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apropriarem da verdadeira vida, ou seja, da vida eterna. Mas, se a pessoa não tomar cuidado, esse amor ao dinheiro, essa fascinação para as riquezas, são espinhos que vão impedir que a semente possa germinar. A ambição de possuir cada vez mais, né? Essas pessoas que são ricas, muitas vezes elas são ambiciosas, não estão contentes, nunca estão contentes, estão numa corrida maluca de querer mais, e o mais nunca é suficiente. Também outro tipo de espinho aqui, o desejo de ter o proibido. É aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus já tinha deixado uma ordem, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Isso provocou nos olhos de Eva e de Adão, e eles acabaram comendo do fruto proibido. É como um casal, é como uma família. O marido está bem com a sua esposa, com seus filhos. De repente, está lá no seu setor de trabalho aquela mulher bonita, que trabalha do seu lado, e que começa a dar uma cantada nele, a flertá-lo, né? O que acontece? Logo, logo vai minando as forças, e ele sabe que, pela lei de Deus, isso não está certo, ele deixar a sua esposa, que está trabalhando, que está cuidando dele, da família, ele acaba caindo na cilada, caindo em adultério. Muitas vezes ele destrói a sua própria família, com toda uma estrutura em funcionamento, mas ele prefere dar vazão a um desejo daquilo que é proibido, que não é correto, que não agrada o coração de Deus e que vai destruir a sua própria família. Isso, nós temos visto isso todos os dias acontecendo.
E nós poderíamos citar vários exemplos. Pessoas que têm um desejo, praticamente um desejo maligno no coração. E é isso que Satanás tem feito na vida de muitas pessoas. E Jesus ilustra isso com esse tipo de coração egoísta, comparado com a semente que caiu entre espinhos. E também Jesus nos fala que outro tipo de espinho aqui é o anseio pelos prazeres. Os prazeres mundanos, né? Amados, ouça o que Jesus disse, ainda falando nesse coração egoísta, esse coração espinhento. Jesus fala em Mateus capítulo 16: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E é importante destacar, essa palavra parece um paradoxo. Jesus está mostrando bem claro, falando, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que Jesus quer dizer? E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus está falando sobre as pessoas que acham que estão salvando a sua vida, porque prefere o estilo de vida mundano, prefere abrir o coração para os prazeres da vida, e acha que estão ganhando. Mas Jesus diz que essa pessoa está perdendo. Mas aquele que abre mão, que está perdendo, abrindo mão disso que o mundo oferece, para Jesus está ganhando. Porque Jesus fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? E eu tenho sempre falado aqui à igreja, quantos estão fazendo investimento só no corpo físico? Quantas pessoas estão fazendo investimento na sua vida física, na sua vida material, na matéria, e não estão fazendo investimento no seu espírito, no seu coração? E é isso que Jesus está falando. Isso é super perigoso. Mas é muito importante, meus amados, que você saiba que Jesus não veio para tirar o prazer da vida. A palavra de Deus nos fala que é possível uma pessoa abrir mão dos prazeres mundanos e ter o prazer, conforme Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o que o salmista nos fala: far-me-ás ver as veredas, os caminhos da vida, na tua presença há fartura de alegrias. A verdadeiro prazer de viver é uma vida na presença de Deus, tendo um relacionamento de verdade com Deus. Isso que dá prazer, a fartura de alegrias. Mas tem muitas pessoas que acham que seguir a Jesus, viver uma vida na presença de Deus, é uma escravidão. E eles preferem viver uma vida dizendo, entre aspas, eu quero ser livre. Mas isso não é liberdade, isso é libertinagem. Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho de Deus, se for o Filho de Deus que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus queridos, Jesus deixa claro sobre o coração egoísta, o coração espinhento. A palavra entra no coração, mas como a pessoa é egoísta, ela é caracterizada no seu coração por ser espinhento, sufoca a palavra e não vai prevalecer. E por último, o coração novo, boa terra, versículo 8 e o versículo 23. Vós, porém, era aqui, 13. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Aí no versículo 23 ele explica: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que coisa maravilhosa! O coração novo
Outro tipo de coração, coração novo, boa terra. É o coração preparado por Deus. Por isso que Jesus fala no versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É por isso que lá no profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, olha a profecia maravilhosa: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei o meu espírito. Portanto, o coração novo que Jesus está falando aqui, é um coração regenerado, é um coração transformado, é um coração cheio do amor de Deus, e disposto a obedecer, rejeitando todo o tipo de pecado. É o coração que frutifica em abundância, a 30, a 60 e a 100. E a conclusão que nós chegamos, meus queridos: que tipo de coração é o seu? Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesta mensagem, nós vimos vários tipos de coração. Jesus exemplificando que são ouvintes emocionais, que é o coração que é comparado como a semente que caiu à beira do caminho. São ouvintes displicentes, coração pedregoso. Ouvintes negligentes, coração espinhento. E aí, Jesus nos fala, ainda nesse coração negligente, espinhento, há muitas pessoas que têm como que comichão nos ouvidos. É o que Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele fala: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmo conforme as suas paixões. O que Paulo está falando aqui? Nesses ouvintes negligentes, coração espinhento, Jesus está falando o apóstolo Paulo está orientando ao seu filho na fé, Timóteo, pessoas que estão com comichão nos ouvidos. O que é isso? Coceira nos ouvidos, sede de novidade. A palavra de Deus não satisfaz. É pessoa que fica pulando de galho em galho, não se firma. E Jesus deixa isso bem claro. São ouvintes negligentes. Os espinhos acabam sufocando, e não tem como reproduzir, porque os espinhos impedem os frutos, de 30, 60 e de 100. Quem sabe o teu coração tem sido até agora um coração indiferente, um coração displicente, ou seja, um coração pedregoso, ou um coração negligente, que é espinhento. Mas eu quero dar uma boa notícia. De acordo com a aplicação desta mensagem, Jesus veio para transformar o seu coração em uma boa terra. Jesus veio para cumprir em sua vida a profecia do profeta Ezequiel, conforme nós lemos aqui, profeta Ezequiel capítulo 36. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Em outras palavras, Jesus falou: eu vou tirar não só o coração de pedra, mas um coração que é comparado ao coração que está na beira do caminho, ou coração espinhento. Não importa o tipo de solo, conforme nós citamos aqui Israel, que é um solo rochoso, mas conseguiu transformar aquilo numa grande área para agricultura. Não importa como esteja o teu coração, a promessa, Deus está dizendo: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus mandamentos, os meus juízos, e os observeis. E eu volto a perguntar: que tipo de coração é o seu? Nós falamos aqui de 4 tipos de coração. Nesta analogia da parábola do semeador. Quem sabe você quer fazer aquela mesma oração que o salmista disse: sonda-me, ó Deus, porque tu conheces o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Faça uma obra no meu coração. Dá-me um novo coração.
um coração regenerado, transformado. Tira esse coração de pedra, o coração espinhento, esse coração negligente. Tira, Senhor, me dê um novo coração. Eu quero ter um coração sensível para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, porque o Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Se você, meu querido, que está nos acompanhando aqui nesta live, ou você mesmo desta igreja que está com o coração aí, e você está na dúvida sobre o tipo de coração é o seu, ore agora mesmo. Depois desse louvor que nós teremos agora, eu quero fazer uma oração final pela sua vida e pela sua família, porque o nosso maior interesse é que você tenha um coração transformado, regenerado pelo poder do Espírito Santo. E nós vamos orar para que Deus faça essa obra, te dê um coração novo, onde o Espírito Santo possa habitar. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir este louvor de adoração ao Senhor. Glória a Deus pela essa palavra, pastor. Que cada um possa estar recebendo essa porção da palavra do Senhor em sua casa, em seu lar. Qual é o tipo de coração que você tem? Eu desejo do fundo do meu coração que você possa ter um coração regenerado, um coração transformado, um coração quebrantado, um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra sobre o coração possa estar enchendo, te inundando do Espírito Santo de Deus, possa encher a sua vida, possa te transformar, te regenerar. Que você possa realmente ser uma nova criatura, ser uma parte fundamental do corpo de Cristo, porque o coração, ele faz parte do corpo de Cristo, e esse coração faz parte da igreja, que somos nós. Eu quero que você aí, na sua casa, onde você estiver, se coloque de pé, porque assim como o coração faz parte, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos peças fundamentais. Convido você a estar adorando ao Senhor nesse momento. Louvemos a Deus. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim tem ajustamos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família.
Nós estamos chegando ao final deste culto, conforme eu prometi, nós vamos estar orando, porque o nosso maior desejo, nosso maior interesse, conforme nós ouvimos aqui, os tipos de coração, né? Não importa, conforme nós falamos, se o seu coração é pedregoso ou espinhento, até esse presente momento, se você quiser que Jesus transforme o seu coração em um novo coração, num coração regenerado, tirar esse coração de pedra e transformar numa boa terra, para que a semente da palavra de Deus possa cair e produzir a 30%, a 60% e a 100%. Esse é o desejo de Jesus para a sua vida. Mas precisa haver arrependimento dos seus pecados. E eu vou fazer exatamente uma oração. E se você tiver na dúvida, nos procure a Igreja Batista Simeone aí no Face, e nós estaremos à disposição para te ajudar a ter esse relacionamento com Deus, acertar a sua vida com Deus. Combinado? Ore conosco agora. Querido Deus e Pai, nós te pedimos que o Espírito Santo possa estar abençoando os nossos ouvintes, que esta semente da palavra de Deus possa estar caindo em boa terra, e aqueles que estão com o coração espinhento até agora, coração pedregoso, egoísta, que possa tomar decisão nesse exato momento, ouvindo a voz do Espírito Santo, para que seja trocado, transformado esse coração, num coração regenerado, transformado em um novo coração. Somente o Senhor é poderoso para transformar esse coração espinhento, coração pedregoso, coração duro, num coração de carne, num coração sensível, para poder produzir os frutos para a honra e glória do Teu nome. Nós, como igreja, continuaremos a semear a semente da palavra de Deus, e com certeza o Espírito Santo há de fazer com que essa semente, que é poderosa, que é maravilhosa, que nos transformou, Ele há de fazer a multiplicação, para que o amor de Deus seja conhecido, e as pessoas que estão nos ouvindo possam ter esperança, possam receber também a paz que só Jesus pode dar. Muito obrigado por esta noite, pelo perdão de nossos pecados. E nós te pedimos pelo nosso país, pelas famílias, pelos enfermos, pela nossa cidade. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos que estão aqui, muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe. Nossos ouvintes também, que Deus dê uma boa semana e que desfrute da paz de Jesus. Receba aqui o abraço do pastor Carlos. Um grande abraço. Fique na paz de Jesus.